Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ayrton Lopes e hoje eu quero trocar uma ideia com você sobre o reino de Deus. Você já parou para pensar qual que seria a ideia original de Deus para a Terra? Né? Por que Deus fez tudo o que Ele fez de forma tão maravilhosamente, assim, com excelência, né? Você percebe que a natureza ela é incrível, né? Se você olhar as árvores, né? As flores, os animais, toda a criação de Deus é fantástica, não tem como dizer que não é, né? Isso em qualquer parte do planeta. Mas a ideia principal de Deus é que sempre me chamou a atenção, né? Por vários anos, dentro de algumas denominações religiosas, eu sempre pensei essa questão, né? E nos últimos dias, nos últimos meses, né, para ser mais exato, eu tenho estudado e finalmente entendido, né, um pouquinho dessa ideia de Deus. E através desse vídeo, e dos próximos vídeos, eu quero compartilhar com você, né, e trocar uma ideia, né? Então eu te encorajo aqui nos comentários a questionar ou até me corrigir se você assim entender, né? Eu já quero dizer que esse vídeo não é para prejudicar ninguém, né? Ou confrontar ninguém, entenda? Então entenda isso. Isso é um vídeo que eu decidi fazer para colocar a minha visão sobre o que é o reino de Deus na Terra, ok? O que significa esse reino e o que esse reino pode proporcionar às pessoas que estão vivendo aqui agora. É simplesmente isso. É interessante que Deus se coloca na palavra dele, na Bíblia, como rei, né? E nós, que principalmente eu falo aqui para um público brasileiro, né, de língua portuguesa, pouquíssimas pessoas no Brasil, eles têm uma ideia do que seja um rei ou um reinado, não é? Então você lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, sem ter esse conceito de reino, né, fica muito difícil, porque você vai automaticamente fazer um comparativo ao governo que a gente tem na atualidade, que é uma democracia, uma república, né? E o reino, ele é totalmente diferente, o oposto do que é uma democracia ou de que é uma república, não é? Por exemplo, na república ou democracia, as pessoas que estão no poder, elas são eleitas pelo povo, certo? Agora, no reinado, o rei, ele não é eleito, ele nasce rei, entende? Então é algo assim totalmente diferente, né? E um rei, ele não pode ser deposto num reinado, entendeu? Não tem aquela ideia, nós vamos tirar o rei porque a gente não gosta do rei. Não existe isso no reinado. Então realmente é complicado você entender a palavra de Deus com uma visão democrática, entende? E aqui eu quero trazer essa visão de reino de Deus, que é a palavra de Deus, numa visão de reinado e não de democracia. Vamos lá então. Deus se coloca como rei. Na Bíblia, ele se coloca como rei. Eu vou ler alguns textos só para você entender, e eu já quero dizer que também esse vídeo não é um vídeo religioso, tá? Ele não tem um conceito de trabalhar religião. Eu não quero ofender a sua religião, né? Tanto é que esse não é um vídeo religioso. Você pode categorizar esse vídeo como um vídeo político, ok? Porque a gente vai falar aqui de um governo, e nós vamos falar de um governo real, o governo de um rei, é o que a Bíblia diz, né? A Bíblia, ela não é um livro religioso, entenda isso. A Bíblia
A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é uma instituição de um governo, né? A Bíblia fala de um rei, ok? De um reino e de uma família real. É isso que a Bíblia trata, do começo ao fim, tá? Dos 66 livros que a Bíblia possui, né? Que são compostos, né? A Bíblia, ela fala desse rei, desse governo e dessa família real. E é disso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas os próximos serão mais curtos, porque a gente vai tirar assunto desse livro, desse vídeo que a gente está construindo aqui, para depois falar de outros. Eu também peço desculpa, porque esse vídeo não vai ter edição, ok? A gente não vai editar alguma falha que porventura haver aqui no vídeo. Do jeito que terminar, a gente vai colocar aí na internet para todo mundo ver. Então vamos lá, o livro de Salmos, capítulo 103, versículo 19, fala assim, eu estou lendo na versão da Nova Tradução da Linguagem de Hoje, ok? É a versão da escritura que eu estou lendo. Fala assim, o Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu, ele é rei e domina tudo, né? Aqui falando que Deus é rei, o Senhor é rei. Mateus, né, versículo, eu vou pular o Mateus, depois a gente lê o Mateus, né? Timóteo fala assim, no 1 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 17, fala assim, ao rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a ele seja dada a honra e a glória para todos sempre, né? Esse é o Deus, esse é um Deus que ele criou todo o universo, né? A partir dele, Deus criou o mundo invisível e se fez rei desse mundo invisível, ok? E se fez rei do mundo invisível. E nesse mundo invisível, a vontade dele já é feita, ok? A gente tem que deixar isso bem claro, já é feita. Agora no livro de Mateus 6, de 9 a 10, versículo 9 a 10, o Senhor Jesus ensina a gente a orar dessa forma. Jesus fala assim, portanto, orem assim, Pai nosso que está no céu. Então ele está identificando aqui aonde que Deus está. Não é? Onde que Deus está? O Pai está no céu. Que todos reconheçam que o teu nome é santo. Então é um Deus que tem um nome santo. Venha o teu reino, né? Venha o teu reino e que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. Então essa é a oração de Jesus. A vontade de Deus ser feita na terra. O reino de Deus ser feito, trago para a terra, ok? Essa é a vontade de Deus, aonde Jesus aqui nos ensina a orar. Então, seguindo, o que acontece? Esse Deus criou o mundo invisível, ele governa, ele é um rei, ok? Ele reina sobre tudo e a vontade dele é feita. O que ele fez? Ele criou o mundo visível, tá? Criou o mundo invisível, que são as galáxias, todo o universo, as estrelas, e ele criou o planeta Terra, juntamente com todos os planetas, né? Que é o mundo físico, E lá ele colocou um ser para governar esse lugar, certo? É o que está em Gênesis. Gênesis capítulo 1, 26, fala assim, aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão, né? Essa é a ideia original de Deus. A ideia original de Deus
era criar um planeta físico, um mundo físico, uma extensão física do seu reinado, invisível, irreal, ok? E ele criou todo esse sistema e colocou lá no jardim. A gente vai falar sobre o Jardim do Éden, né, futuramente. Mas ele colocou nesse lugar para governar, ele deu autoridade ao homem para governar, ok? Não foi para... Ele não falou para abrir igreja, ele não falou para ficar adorando ele não falou nada disso. Ele falou, ó, você vai ficar nesse lugar para poder governar em meu lugar. A ideia era essa, ok? A ideia original, a gente pode dizer o que quiser, entende? Pode estudar o que quiser, né? Mas na realidade, a verdade, o que a Bíblia diz é que o homem foi colocado no jardim para trabalhar, ok? Para cultivar. Essa é a ideia original, né? Só que passou um determinado período e o homem se declarou independente, tá? O homem, ele se separou do céu, do governo celestial. Existia o governo que habitava no homem, que é o Espírito de Deus, e esse Espírito proporcionava ao homem governar de maneira muito simples e tranquila a terra, né? Até o homem dizer, eu não quero mais esse governo, eu não quero mais ser comandado pelo governo celestial. Para ilustrar, seria a mesma coisa de, por exemplo, para a gente que é brasileiro, nós fomos colonizados por Portugal, certo? Os portugueses, o rei de Portugal que colonizou o Brasil, certo? Então, uma prova disso é a língua que a gente fala. A gente não fala tupi-guarani, eu nunca aprendi nenhum tipo de linguagem indígena, né? Por ter nascido no Brasil, eu automaticamente teria que falar uma dessas línguas, porém eu não falo nenhuma, porque nós somos colonizados pelo rei de Portugal. E quando um rei coloniza um lugar, tá? Eu só vou colocar isso em parênteses agora nesse momento. Quando um rei coloniza um lugar, a ideia original desse rei é que a sua colônia seja idêntica ao seu reinado do país original. Então, por exemplo, para que se alguém quiser ir em Portugal, né, saber como que é Portugal, ele não precisaria, bastaria ele vir no Brasil que ele ia ver como que seria Portugal. Essa é a ideia original de um rei. Um rei, ele coloniza para que o reino dele expanda e ele seja glorificado no seu reino. Entende? As pessoas de um reino que glorifica o seu rei, tá? A glória do rei está no seu reino. Por isso que os reis, antigamente, eles queriam conquistar mais e mais e mais território. Quanto mais território eles conquistavam, né, mais glorioso eles seriam. Só que Adão, ele declarou independência. Assim como o Brasil declarou independência de Portugal e vários outros países declararam independência também do reino original, né? Por exemplo, Bahamas, eles foram colonizados pelos ingleses, né? O Haiti foi colonizado pelos franceses, entende? Tem uma outra ilha que é ao lado, que é a República Dominicana, ela foi colonizada pelos espanhóis. Só para você ter uma ideia, o Haiti e a República Dominicana, elas estão na mesma ilha. São dois países totalmente diferentes. Um lado da ilha fala francês e o outro lado da ilha fala espanhol. E elas foram colonizadas por reis diferentes. Entende? Então cada rei levou a sua cultura. E aí, aquele povo, eles perderam a cultura original. Entende? Que era o da terra, do lugar. É o que aconteceu com o Brasil. Nós perdemos a cultura indígena.
e passamos a viver uma cultura do rei de Portugal. No caso de Adão, quando ele desobedeceu, esse homem que estava na terra, ele desobedeceu ao reino de Deus e o Espírito do Santo de Deus foi tirado. Ou seja, o governo de Deus, né, ele saiu da terra. Ele passou a não mais ter autoridade sobre esse lugar. Entende? Ele perdeu a sua autoridade, porque o homem perdeu. Foi o homem que perdeu a autoridade que Deus tinha na terra. Isso é um governo, a gente está falando de governo. Lembrando novamente, não é um vídeo religioso. Isso é um vídeo sobre política. Tá? E logo em seguida, quando isso aconteceu, Deus fez uma promessa para o homem. Tá? Deus fez uma promessa para o casal ali e para a serpente que havia enganado Eva. Né? O que Deus falou? Olha, vai nascer da mulher uma semente que a serpente vai morder ela no calcanhar, mas ela vai pisar na cabeça da serpente. E ele estava dando uma promessa, falando já de Jesus Cristo que viria se sacrificar na cruz, né, para resgatar, para restaurar, para redimir o homem. Entenda, o que Deus fez por nós na cruz, ele restaurou, ele redimiu. Né? Você pode restaurar algo, tá, somente no original. Depois, se você pesquisa aí como que é feito restauração de casa antiga, né, de patrimônio histórico, seja qualquer tipo de restauração. Né? Por exemplo, eu tenho essa caixa aqui do meu lado esquerdo, ok? Eu tenho essa caixa aqui do meu lado esquerdo. Se essa caixa passar para o lado direito, do meu lado direito, né? E agora eu quero restaurar essa caixa para o lugar original dela, o que eu tenho que fazer? Se eu pegar essa caixa e colocar ela mais para frente do lado direito, eu só mudei ela de lugar. Para me restaurar ela, eu preciso colocar ela no mesmo lugar aonde ela estava. E assim fez o Senhor Jesus Cristo. Tá? A gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso, mas o que ele fez foi restaurar o homem, restaurou esse ser humano que estava no Jardim do Éden exatamente para o lugar onde ele estava. É isso que a gente precisa entender. O homem foi restaurado, ele foi redimido para voltar, tá? Para ser restaurado para o mesmo lugar aonde Deus tinha a ideia original, né? No Éden, ok? Passou 4.000 anos para isso acontecer, tá? Passaram-se 4.000 anos até que essa promessa de Deus se cumprisse na terra. Né? Por quê? Precisou trabalhar na mente do homem, tá? A ideia e o conceito de reino na terra. De que tipo de reino o Senhor queria para o ser humano. Né? O que o ser humano o que Deus quer realmente para o ser humano. E a partir do momento que o homem pecou, as coisas começaram a dar errado. Você vê que logo depois que ele peca, a primeira coisa que acontece é o irmão matar um irmão. Assassinato. Ok? Assassinato. Então, o homem, quando ele tenta se governar, é isso que acontece. Tá? A coisa não sai muito legal. Então, aí aconteceu que 4.000 anos depois, tá? 4.000 anos depois, Jesus veio à terra. O rei veio à terra. O rei veio na colônia consertar o que o homem tinha estragado. Tá? O próprio rei, o próprio Criador, não é uma cópia, foi o original. É isso que você precisa entender. Adão, quando ele foi feito, tá? Deus soprou em Adão toda a humanidade, dos que já nasceram e dos que já vão nascer. Então eu e você, nós viemos do céu dessa vez que em Adão, ok? E todos os outros também que virão à terra, que vão nascer na terra, essas pessoas já estão na terra e vão nascer na terra, ok? Então nós viemos do céu. E Jesus, ele precisou vir à terra.
e ele veio à terra como rei, ok? Ele veio à terra como rei para restaurar as coisas que tinham acontecido, tá? Aqui, como que a gente sabe que Jesus veio na terra como rei? Quando ele foi preso e ele estava conversando com Pilatos, né? Pilatos era um outro rei. Pilatos era um rei romano, tá? Que era um governador romano. E Jesus, na plenitude do tempo, ele veio na terra, por quê? Jesus veio na plenitude do tempo, e por que ele veio exatamente na época do Império Romano? Se você for estudar um pouco de império, você verá que os impérios anteriores, tá? Anterior aos romanos, a forma de colonizar deles eram diferentes. Quando um rei, antes do Império Romano, conquistava um território, o que ele fazia? Ele pegava aquele povo daquele território e levava o povo para outro território e misturava os povos, entende? Ele criava ali uma mistura para não haver combate ao rei principal, certo? Combate para ninguém tentar combater o rei principal. Quando o Império Romano assumiu o controle da humanidade na época, o que o Império Romano fazia? Primeiro, o Império Romano ele tinha um só senhor, tá? Um só senhor, que era César. César não é o nome de alguém, César era um título, tá? É um título dado ao senhor, que era dono de todas as coisas. Tudo na época do Império Romano pertencia a César. As pessoas, as casas, as coisas, os carros, os cavalos, tudo pertencia a César. Ele era o senhor, né? Ele poderia pegar de uma pessoa, dar para outra o que ele quisesse, né? E o sistema de governo do Império Romano era o oposto dos outros impérios. O que eles faziam? Ao invés de tirar o povo da terra onde eles conquistavam, eles levavam um governador romano para aquela terra. Eles colocavam ali o governador romano para que ele pudesse colonizar as pessoas dali e fazer deles romanos, né? Cidadão romano. Essas pessoas passariam a falar igual Roma, a vestir igual Roma, a ter os mesmos hábitos que os romanos tinham na época. Essa é a visão de César que ele aprendeu com os gregos, ok? Que ele aprendeu com os gregos. Isso é um pouco só da cultura da época para você entender onde que o rei Jesus nasceu, tá? Onde que ele nasceu numa colônia, que era a região ali de Jerusalém, da Judéia, de Israel, certo? Ele nasceu ali e aquela região era uma colônia romana, né? Então tinha ali alguns governadores romanos e Pilatos era um dele, né? Quando levaram o Senhor Jesus para falar com Pilatos, Pilatos perguntou ele assim, tá aqui no livro de João, do 18, né? 18 em diante, tá assim: você é o rei dos judeus? Pilatos perguntou a Jesus. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Porque o rei Jesus, entenda, ele é Deus. Jesus é Deus, tá? Ele não é parecido com Deus. Jesus é Deus, é isso que você tem que entender. Jesus é Deus. Mas qual Deus? É o Deus que fez todo o universo, tá? Ele fez todo o universo. Então ele é um rei, tá? Meu reino não é desse mundo. Se fosse, meus servos lutariam para impedir minha prisão pelos judeus. Mas agora meu reino é de outro lugar. Você é um rei então, disse Pilatos. Jesus respondeu: você está certo em dizer que eu sou o rei, né? De fato, para isso que eu nasci. E para isso eu vim ao mundo, para testemunhar a verdade. Todo aquele que está do lado da verdade me ouve. O que é a verdade? Aí Pilatos perguntou, o que é a verdade? Né? O detalhe é que Pilatos não esperou a resposta, né? Mas a gente sabe o que é a verdade. A verdade é que Jesus é o Deus encarnado.
Legal? Então, a partir desse momento, você percebe que essa fala, Jesus se declarou rei, ok? Se declarou rei. E toda a pregação de Jesus na terra foi só sobre o reino. Né? Ele abriu a pregação falando o seguinte: arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, é chegado o reino de Deus. E toda vez que ele ia pregar, ele pregava essa pregação: arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Né? Arrependam-se, é chegado o reino de Deus. E para que ele veio no mundo? Para fazer isso, para expandir o reino de Deus na terra. Tanto é que ele fala em Lucas, capítulo 4, 43, fala assim: mas Jesus disse, eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. E Jesus só pregava isso. Jesus não tinha outra ministração. Jesus não pregava sobre cura, sobre libertação, sobre prosperidade. Jesus não pregava sobre ir para o céu. Jesus não pregava nada disso. Ele pregava o reino de Deus. E o que ele fazia, que eram os sinais de libertação, de cura, de alimentar, né? Eram sinais de que o reino de Deus tinha chegado. Olha só que legal. Tem um outro texto que eu gosto muito, que é o Mateus 3, 1, 3, né? Que fala também do João Batista. João Batista falou assim: naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo o quê? O que João Batista pregava? Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto. Né? O reino de Deus estava ali, estava entre eles, porque Jesus não tinha se manifesto ainda. Então essa era a mensagem de João Batista. E quando Jesus foi batizado, ele assumiu essa mensagem: arrependam-se, o reino de Deus é chegado. Né? E Jesus implantou essa ideia na mente e no coração de alguns discípulos. Né? Quando ele levou eles em uma certa ocasião, em um lugar, e aí perguntou para eles, né? Ele perguntou assim: quem que eles dizem que eu sou? Né? Aí uns disseram: você é um profeta, você é Elias, você é essa pessoa, você é aquela. Mas aí ele perguntou para eles assim: e quem vocês acham que eu sou? Quem que vocês acham que eu sou? Pedro falou assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Né? E ele fala para Pedro assim: olha, foi realmente Deus que te revelou isso. Não foi carne e nem sangue, parece, alguma coisa assim. Aí Jesus completa: e sobre essa pedra, qual que é a pedra? A palavra que Pedro tinha dito, né? Que Deus é o Filho, que Jesus é o Filho de Deus vivo, né? Sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, tá? Eu vou edificar a minha igreja. E a gente precisa entender o que é igreja na época, tá? O que era a igreja na época? César tinha uma igreja. César tinha a igreja dele, que era o gabinete de ministros, as pessoas que governavam o Império Romano. César vinha e passava a mente dele para esses ministros: olha, a minha ideia é essa, eu quero fazer assim, assim, assim e assim, pronto. E saía e ia fazer as coisas dele. E os ministros que comandavam o seu império. E Jesus, quando ele falou assim: sobre essa pedra eu fundarei a minha igreja. Quando Jesus fala a minha igreja, eu posso te falar assim, ó: esse aqui é meu relógio. Significa que eu estou falando que tem só um relógio? Quando eu falo que esse é meu relógio, né? Não, eu estou dizendo que esse aqui é meu relógio, mas tem outros relógios. Tá? Jesus falou assim: sobre essa pedra eu vou fundar a minha igreja. A igreja de Jesus Cristo é a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque eles entendiam que César, que era um senhor da época, tinha a igreja dele. Entende? Então essa era a visão deles. E olha só,
Jesus acrescenta, ele fala assim, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. O que ele quer dizer? Veja bem, quando Jesus criou a igreja dele foi criada para governar a terra, tá? Literalmente, governar a terra, colonizar a terra, e você já vai entender isso. E os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está dizendo o seguinte, no meu reino, olha só, no meu reino, aquele que pertence à minha igreja, mesmo que ele morra, ele vai ressuscitar, ok? Mesmo que ele morra, ele vai ressuscitar. Essa é a mensagem de Jesus quando ele criou a igreja dele. Ele criou a igreja dele, ele preparou todo o seu reino na terra, e aí ele foi ser sacrificado, ele precisava ser sacrificado, né? Porque ele precisava comprar de volta, né, o direito do Espírito Santo de Deus morar no corpo humano. Porque na terra não pode ter um espírito ilegal, entende? Um espírito ilegal, ele não habita na terra, ele não tem direito de habitar na terra. E o Espírito Santo de Deus, ele recebeu esse comando ou esse direito, né? Eu não sei se eu posso até dizer assim, mas quando Jesus Cristo morreu na cruz. Jesus Cristo morreu na cruz e pagou um preço de sangue para que o Espírito Santo de Deus pudesse habitar a você e a mim hoje, né? Antes de Jesus Cristo morrer na cruz, o Espírito Santo de Deus não podia habitar nas pessoas. Tanto é que quando o Deus descia na terra, ele descia e habitava no templo. Entende? No templo construído lá em Jerusalém, na tenda, né, que eles faziam ali, no tabernáculo que eles faziam no deserto, quando o povo foi caminhando durante 40 anos, Deus habitava ali, Deus habitava no monte, entende? Mas quando Jesus Cristo na cruz, ele se entregou, ele comprou o direito de habitar, do seu espírito habitar no corpo humano novamente. Tanto é que quando ele ressuscitou, e ele ficou 40 dias, né, falando para os discípulos sobre tudo que ele tinha ensinado sobre o reino de Deus. Eu não vejo na Bíblia outra mensagem de Jesus que não seja o reino de Deus. Porque essa é a ideia original de Deus. E não tem outra ideia original a não ser o seu reino, ser instituído do seu reino governar a terra. E quando eu falo governar, eu estou falando governar literalmente, entende? De Jesus ser o rei de todos, né? E Jesus ser adorado por todos. Isso vai acontecer? Eu não sei, entende? Eu não sei se todos irão aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu não consigo te dizer, te afirmar isso. Quem sou eu para poder te afirmar isso? Como eu também não posso dizer, esse vai e esse não vai. Né? Eu não posso falar isso. Esse aqui tem o Espírito Santo, aquele não tem o Espírito Santo. Porque o cara bebe, fuma, prostitui, trai a mulher. Eu não posso dizer para ele que ele não vai receber o Espírito Santo um dia. Né? Os planos de Deus não são os nossos planos. A gente tem que entender qual que é o plano de Deus. E o que eu consigo entender do plano de Deus é que ele quer colonizar a terra. Certo? Colonizar a terra como rei que ele é. Ele já governa no céu e ele quer governar a terra. Ok? E ele vai governar a terra, que é o mundo físico, por meio de quem? Por meio das pessoas que recebem o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo ressuscitou, 40 dias ele passou ali com os discípulos, e o que ele fez? No primeiro dia ele soprou, olha, eu vou soprar aqui em você o Espírito, né? É aquele mesmo Espírito que ele tinha soprado em Adão, não existe dois Espíritos. É o mesmo Espírito, entende? É o Espírito que dá vida, o fôlego de vida. Esse é o Espírito de Deus que habita em nós. Acredita, Deus habita em nós, porque Ele falou que habita em nós. Ele falou assim, eu não habito em templos feitos por mão humana, mas Ele habita no corpo humano, tá? Aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida,
o Espírito de Deus passa a habitar nele. E ele passa a ser um embaixador do reino de Deus na terra. Entenda, embaixador do reino de Deus na terra. Quando Jesus soprou o Espírito dele nos discípulos, ele subiu, porque era necessário. Ele falou, se eu não subir, o Espírito não pode descer. Entende? E o Espírito desceu e hoje ele pode habitar no ser humano. Para fazer o quê? Para governar a terra. E como que a gente governa a terra para Deus, né? Em obediência à palavra dele, né? É muito simples. A gente precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ok? Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Foi o que Jesus comandou a gente a fazer. Buscar primeiramente o reino de Deus. Não é buscar as nossas próprias vontades. Entende? Não é fazer as nossas vontades. Ah, não, eu preciso de ter uma congregação gigante, eu preciso ir para todo mundo, eu preciso pregar o evangelho. Não é isso. Isso não é fazer a vontade de Deus. Eu vou te dizer o que é fazer a vontade de Deus. Deus falou assim, olha, ide por todo mundo e fazei discípulos ensinando e batizando. Ok? Aonde que é esse todo mundo? Tá? Aonde que é esse todo mundo? Antigamente eu pensava que eu tinha que ir para as nações, eu tenho que ir para a África, eu tenho que ir para o Nordeste, eu tenho que ir para aqui, eu tenho que ir para lá, né? Primeiramente eu tenho que entender o que Deus quer, onde que é que Ele quer reinar. Ele quer reinar em todos os lugares da terra, ok? Em todos os lugares. E onde eu posso ir? Eu posso ir na minha tribo, ok? Lá a palavra, se você olhar no grego lá, é muito nítido que está escrito etnia, não é nação. Nação está na língua portuguesa, mas no grego está etnia, que é tribo. Entende? Acho que tem algumas traduções que falam aí, tipo, todas as nações e tribos, né? Ou todos os povos e tribos, né? A tribo nada mais é do que aquele grupo de pessoas aonde você já atua, né? Um exemplo, se você é médico, você atua numa tribo de médicos. Os seus amigos são médicos, são enfermeiros, né? São ali aquela galerinha. Se você é jogador de futebol, você está ali. Você é ciclista, você está ali naquela tribo. Se você é mecânico, você conhece vários mecânicos, né? Então essa é a tribo. Qual que é a tribo que você atua? É isso que a gente tem que entender. A tribo que você atua é onde você vai levar o reino de Deus. Ok? E essas pessoas vão ser discipuladas para ser embaixadores de Cristo também na terra e assim sucessivamente levar o evangelho, que é o evangelho da graça, o evangelho da misericórdia de Jesus Cristo. E essa graça é uma graça onde você recebeu essa graça, recebeu a oportunidade novamente de ser colocado no jardim do Éden, que é na terra. Deus te restaurou para fazer a vontade dele na terra. Entenda, essa oportunidade que você está tendo aqui de a média aí de 75 anos ou mais, né? Eu faço votos que você chega aí mais de 100 anos, 120 anos, né? Que Deus te dê aí muitos anos de vida para que você possa entender cada vez mais e mais que você tem um trabalho a ser feito. Né? Nós temos um trabalho, quando eu falo você e eu, nós temos um trabalho a ser feito, que é levar essa mensagem do reino. Esse é o nosso trabalho na terra. Esse é o trabalho que a gente precisa levantar todos os dias e dizer, cara, como no meu emprego, na minha área de atuação, usando aquele talento que Deus colocou dentro de mim, tá? Usando o meu talento, eu vou expandir o reino de Deus na terra. Para que quando você for chamado para o céu, né? For chamado para o céu, ele possa dizer, poxa, você cumpriu realmente o seu trabalho. Eu te dei uma missão e você cumpriu essa missão, que é primeiramente o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ok? Então, esse aqui foi o primeiro vídeo.
que a gente está fazendo sobre o reino. 40 minutos já esse, me perdoe pelo tempo, mas obrigado por você ter assistido, ok? Os próximos a gente vai fazer pequenos textos, a gente vai tanto abrir mais a conversa sobre o que eu falei aqui em alguns pontos, como também a gente vai abrir novos pontos sobre outras coisas que eu também não falei, ok? Mas basicamente é isso, eu queria aí deixar você, te incentivar a comentar sobre a visão do reino de Deus, né? Lembrando que não é um vídeo religioso, eu não entendo hoje a Bíblia como religião, ok? Eu não quero criar nova religião, eu não estou aqui para participar de uma religião, tá? Tanto é que eu acredito que a religião ela tem, de certa forma, prejudicado no reino de Deus. Porque a religião, ela quer tirar o homem da terra. Toda religião, tá? Não importa a religião que eu não quero ofender a sua religião, você tem que entender isso. Ela quer te tirar da terra. Ela quer te levar para o céu. Só que lá no céu não tem nada para a gente fazer. Entende? O nosso papel, o nosso trabalho nesse momento é aqui na terra de fazer o quê? De levar o reino de Deus. O reino que Jesus Cristo na cruz, tá? Tem que ser muito enfático em dizer que qual reino, tá? Que a gente está carregando aqui é o reino do Cristo ressurreto na cruz, tá? Aquele que nos comprou, nos redimiu para que o Espírito Santo de Deus pudesse habitar em nós quando você recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E esse Espírito, né? Ele te dá direcionamento, né? Esse Espírito ele vai ajudar você, ele vai melhorar cada dia mais e mais o seu talento, aquele talento que está dentro de você, vai ser colocado para fora para o benefício do reino de Deus na terra. Forte abraço para você e até o próximo. Valeu!